Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Eliciane Traverso, tela jurídica falando sobre livramento condicional. O Instituto do Livramento Condicional é de suma relevância e vai ao encontro da proposta da política criminal, da ressocialização, da reintegração social daquele que fora condenado a uma pena privativa de liberdade, conforme o artigo 83 do Código Penal, igual ou superior a 2 anos. Então, o livramento condicional é uma forma de cumprimento de pena, é uma liberdade antecipada, justamente porque o condenado, por ter cumprido parte da sua pena, ostentar bom comportamento e outros requisitos, será emitido para ele a possibilidade do livramento condicional. Então, livramento condicional é uma antecipação da liberdade daquele que fora condenado. E é um direito subjetivo do condenado. Então, uma vez que ele preencha os requisitos estabelecidos por lei, o juiz deverá conceder. Então, embora a lei coloque o juiz poderá, não, o juiz deverá conceder, tá? É muito interessante que esse pedido vai ser dirigido ao juiz da execução e depois de ouvido o MP, deverá concedê-lo. Embora a lei também diz que tenha que ser ouvido o Conselho Penitenciário, já temos decisões dizendo que não é necessária a oitiva do Conselho Penitenciário, tendo em vista o volume enorme de pessoas que se encontram no cárcere. Primeira coisa, então, que eu queria chamar a atenção é que o livramento condicional, ele tem amparo legal nos artigos 83 a 90 do Código Penal, combinado com os artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal. Então, o primeiro requisito para a concessão do livramento condicional, e é um requisito objetivo, diz que, lá no caput do artigo 83, o juiz poderá conceder o livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Aqui já começa uma polêmica. Aquele condenado que recebeu uma condenação de 1 ano e 11 meses, esse condenado, ele não terá direito à concessão do livramento condicional, porque ele não se enquadra nos ditames legais. E se esse condenado a 1 ano e 11 meses não foi oportunizado para ele, porque dependendo do crime que ele incorreu, não coube a substituição dessa pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ele também não enquadrou lá naquela outra proposta penal da suspensão condicional da pena dele, é interessante, segundo o doutor Greco, que a defesa recorra e peça uma modificação penal, majorando essa pena para que ele possa conseguir ter o benefício do livramento condicional. Interessante, né? Vocês já tinham ouvido falar disso? Defesa recorrer para majorar uma pena para que seu cliente consiga obter um outro benefício legal? Porque senão, 1 ano e 11 meses de uma pena que não comporta por substituição de pena restritiva de direito e não comporta a suspensão condicional da pena, ele teria que cumprir na integritude 1 ano e 11 meses de pena privativa de liberdade. Outro requisito está lá no inciso 1. Cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Interessante a gente ressaltar que a reincidência é só para crimes dolosos, porque se forem crimes culposos ou contravenção, ele fará jus à concessão do benefício, tá? Outra coisa interessante
de nós destacarmos o que seriam os bons antecedentes. Os maus antecedentes seriam condenações com trânsito em julgado. Bons antecedentes que ele não tenha essas condenações. Dando continuidade, o inciso 2º do artigo 83 diz que, cumprida mais da metade, se o condenado for reincidente em crime doloso, tranquilo, né? E o inciso 3º, comprovado, a linha A, bom comportamento durante a execução da pena. Esse bom comportamento, ele é testado pelo diretor do presídio. Lá tem o prontuário do preso, o dia a dia dele, como é que ele se comporta. Normalmente são as pessoas que trabalham na polícia penal, que vão estabelecer também como é que eles se portam. E o interessante, pessoal, é que a gente fale que principalmente esse bom na verdade tem que se falar na execução da pena, se o condenado cumpriu com as suas obrigações, como ter tido bom comportamento disciplinado. E o interessante é a gente observar a realidade dos presídios brasileiros. Superlotação, muitas das vezes pessoas ainda não qualificadas ou despreparadas, ou por causa da realidade desproporcional, jornada de trabalho, enfim, das condicionantes daqueles que lidam no dia a dia com o condenado, podem gerar revoltas. Então é muito importante isso, porque às vezes o condenado vai se opor, vai reivindicar alguma situação, vai se revoltar, e às vezes ele se revolta por causa dessas condicionantes, e aí o juiz de repente vai saber, pega o prontuário, fica sabendo lá do mau comportamento dele e indefere, porque ele não se enquadra nos ditames do livramento. Então é interessante tentar apurar o porquê que está aquilo na ficha dele, quais razões, por que isso aconteceu, porque senão você prejudica o condenado em relação ao dispositivo, né? Legal. E aí coloca lá, não cometimento de falta grave, ok? Essas faltas graves também estão dispostas lá no artigo 50, 51 e 52 da Lei de Execução Penal, né? Por exemplo, se ele incitou, participou de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, se fugiu, possuiu instrumento indevidamente capaz de ofender a integridade física de outrem, entre outros. Confiram ali, por favor. A linha C, bom desempenho no trabalho que foi lhe atribuído. Então, é muito interessante se ele observou as regras de trabalho, a própria postura dele, se ele obedeceu. E a linha D, que é muito, que em princípio parece estranha, coloca lá, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Nenhuma pessoa, nenhum condenado, nem quem não esteja condenado tem garantia de trabalho, né, aqui fora, quiçá uma pessoa que está cumprindo pena privativa de liberdade. Essa aptidão aqui, na verdade, é chamar a atenção para quê? Em realidade, o mercado informal, principalmente, muitos deles se tornam camelôs, fazem bicos. Se essa pessoa teria condição, né, de necessariamente estar exercendo alguma atividade lícita, tá? Inciso 4, tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Muito interessante, porque às vezes as vítimas, mesmo tendo a condenação penal que torna título executivo para a vítima executar lá na esfera civil, ela não faça, é dever do condenado o ressarcimento para condições de admissibilidade. Os nossos tribunais, o STF entendeu que condições é muito importante que o condenado comprove que ele ressarciu, e se ele não ressarciu por questões financeiras, que ele também comprove por que ele não conseguiu fazê-lo, porque se ele simplesmente não fizer, implica em deferimento do pedido. Então isso é uma das formas aí até de estimular que as pessoas ressarçam seus danos, tentem se redimir diante das suas vítimas, né, principalmente no lado dos condenados. Inciso 5º, cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específicos em crimes dessa natureza.
Essa palavra crime específico gerou muita divergência doutrinária. Muitos achando que deveria ser exatamente a mesma modalidade de crime, e é o que a gente entende, tá? Então, não seria simplesmente crimes que enquadram ali, né, dentro do patamar da tipificação legal, mas sim exatamente o mesmo, quer seja na forma qualificada, de uma forma diferenciada, mas seriam crimes de fato, igual o crime hediondo. Teria que ser qual? É tortura com tortura, é tráfico ilícito de entorpecente com tráfico ilícito de entorpecente. Então, o entendimento majoritário tem interpretado dessa forma, e o jurista Alberto Silva Franco é um dos que encabeça essa corrente, tá? Antes da gente destacar que é outra mudança legal que houve lá na Lei de Execução Penal, no artigo 112, que fala sobre a progressão de regime, que muito tem a ver, que o condenado progredir de regime significa devido ao parte de pena cumprida, requisito objetivo, e ostentar bom comportamento, ele sai do regime mais severo para mais brando. E lá nesse artigo 112 houve uma alteração lá no inciso 6º, a linha A. Vamos ver? A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos 50% da pena se o apenado for, a linha A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Então, a prática de crimes hediondos que desencadeia em morte é vedada a possibilidade do livramento condicional. Então, atentem para isso, que isso possa despencar em prova de concurso, é diferenciação legal, alunos prestem atenção. E o inciso 8º também desse mesmo artigo 112 da Lei de Execução Penal. Ele diz que se o apenado foi reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Então, o livramento condicional é tanto por primário quanto para o já reincidente, tá bom? Artigo 83, parágrafo único do Código Penal, que diz que, para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Pessoal, saber prognóstico da vida das pessoas lá fora do condenado, se vai ou não, ninguém tem bola de cristal, né? Mas é importante o seguinte, que tá falando o seguinte, condenados por crimes culposos, não tem que passar por isso não, são só os condenados por crimes dolosos, tá bom? E aí o que ocorre? Pedir, né? Alguns dizem assim, seria interessante aquele famoso exame criminológico que tem a previsão na Lei de Execução Penal, aquele que pega em regime inicial fechado, né? Entretanto, tem até uma decisão, tá, em relação a ser favorável nesses casos. Então, que se estabeleça o exame criminológico numa súmula 439 do STJ, que diz que admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Interessante, né? As condições para o cumprimento do livramento condicional, a gente vai ver lá no artigo 132, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal, dizer que ele mantenha ocupação lícita, se for apto para o trabalho, né, as condicionantes dele, comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação, não mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização do juiz, né? Tem também ser facultado ao juiz lá no artigo 132, parágrafo 2º,
que o liberado terá a obrigação de alinhar, né? O juiz vai colocar isso ou não, é facultado ao juiz, tá, gente? Alinhar, não mudar de residência sem comunicação ao juiz e autoridade incumbida, dar observação cautelar e de proteção, recolher-se à habitação em hora fixada, não frequentar determinados lugares, tá? O juiz vai requerer isso de ofício, pessoal, com requerimento do MP, da Defensoria Pública, e poderá também, ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido liberado, poderá então modificar esses condicionantes, tá? Então, tem uma certa adequação à realidade aí. Como é que é o procedimento do livramento condicional? Se o livramento condicional, gente, é uma antecipação da liberdade, a cerimônia tem que acontecer. Festejar uma liberdade o que? Antecipada. E principalmente que sirva de exemplo para os demais membros ali da comunidade prisional, tá? Então, se faz uma cerimônia de livramento condicional, lá no artigo 136 da Lei de Execução Penal, vai dizer como é que é feita, a cópia, tá? E o artigo 137 da LEP vai colocar, e nessa cerimônia, pessoal, a autoridade administrativa chamará a atenção do liberado, quais serão as condicionantes dele, vai entregar uma carteirinha para ele, uma caderneta, e lá vai ter a foto dele, as condicionantes. Se não tiver a foto, vai ter os dados que o identifiquem. E na falta da caderneta tem o salvo-conduto. E o liberado, pessoal, vai ser perguntado se ele aceita aquelas condicionantes e que ele está sendo colocado daquela forma, a liberdade dele. Então, a liberdade com as condicionantes. E aí ele assina se é ou não da sua vontade. E aí, para poder, justamente com a caderneta de salvo-conduto, ele está aqui em fora e sabermos e termos o controle dele, quais são as condicionantes dele, tá? O artigo 131 da Lei de Execução Penal diz que o livramento poderá ser concedido, então, pelo juiz, presentes requisitos do artigo 83, e fala que teria que ter o Conselho Penitenciário, e já sabemos já que já não mais é tão requisito pela demanda que eles têm, tá? Mas é importante que o juiz da execução penal conscientize ali naquela audiência, essa cerimônia, e na verdade ele vai ser admoestado, advertido de suas condicionantes, né? Isso é muito importante para que até estimule que ele faça e cumpra direitinho, e para que ele não queira violar aquilo que está sendo concedido para ele, tá? Só reforçando aqui, pessoal, o STJ, ele reforma, né, o Superior Tribunal de Justiça, o entendimento reiterado de que não se exige a prévia oitiva do Conselho Penitenciário para fins de concessão do livramento, tá? Porque, na verdade, a gente já sabe das dificuldades, né, dessa desnecessidade de ter que ter a oitiva deles, porque imagina que já tivesse o direito a essa liberdade, o salvo-conduto, e ficar preso por questões burocráticas. Já lá no artigo 86 do Código Penal, colocam-se os dispositivos em que se revoga o livramento condicional, né, por crime cometido durante a vigência, ou por crime anterior observado no artigo 84, né, que seja incompatível, que saia a condenação agora, e agora é incompatível que ele fique aqui incondicional, o número de anos que ele pegou. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido, e salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício. Então, ele vai conseguir novamente o livramento, benefício, quando por causa da nova condenação, mas não mais por causa desse crime. E outra coisa interessante, que se o liberado está incondicional, incorrer em novo crime, o tempo que ele ficou lá fora.
O que é o tempo que ficou lá fora? É o período de prova. O tempo que a pessoa que teve a sua liberdade, a sua pena privativa de liberdade antecipada, que gerou o livramento condicional, ou seja, o condenado está em liberdade com condicionantes. O tempo que ele ficou ali é chamado de período de prova. Se ele cumprir na risca todas as condicionantes e dentro daquele prazo que é o período de prova, extingue-se a pena. Mas, se ao cumprir a condicional ele incorre em crime, revoga-se esse livramento, ele volta a cumprir a pena dele privativa de liberdade e aquele tempo que ele esteve em liberdade não vai ser comutado. Ou seja, se ele já ficou, vamos supor, tinha 4 anos de condicional, já tinha cumprido 3 e agora incorre em novo crime, ele vai voltar a ficar em pena privativa de liberdade 4 anos. Então, aqueles 3 anos se perderam, justamente como forma de que ele cumpra na integritude o tempo todo do período de provas condicionantes de forma ilibada. O STJ também editou a súmula 617, que a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do período de prova, antes do término do período de prova, enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Muito interessante, né? Muito bom e importante para a ressocialização. Antecipar a liberdade de alguém, que é um dos maiores bens depois da nossa própria vida. Pessoal, estudem, leiam os dispositivos no Código Penal, na Lei de Execução Penal. Bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima tela jurídica.